Olá, boa noite, queridos e amados irmãos que acompanham a programação da Constante TV. Sejam muito bem-vindos a mais um programa CGC Crescendo na Graça e no Conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está conosco, participando de toda a programação da Constante TV, curta a nossa página, clique lá no sininho para que você possa receber todas as notificações e também nos ajude compartilhando o link, falando da Web TV, da Constante TV, para outras pessoas, seus colegas de trabalho, sua família, seus vizinhos, irmãos de outras igrejas, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós temos estudado sobre o tema geral da cosmovisão cristã e entendendo a vida e a realidade em vários subtemas da nossa vida. Já estudamos sobre o trabalho, já estudamos sobre sexualidade, já estudamos sobre família, estudamos sobre vários temas partindo de um princípio bíblico de interpretação da Escritura, da vontade revelada de Deus para nós. Então, em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos ter a Bíblia verdadeiramente como orientador, como a palavra de Deus que nos diz por onde e como nós devemos viver. A Escritura, irmãos, é o nosso bem mais precioso. E ela tem princípios, ela tem ordens, mandamentos sobre todas as áreas da nossa vida. A Escritura é suficiente para nos indicar como nós devemos viver, de uma forma que vivamos uma vida satisfatória e que também honremos e glorifiquemos o nome do nosso Senhor. No programa de hoje nós vamos estudar sobre o subtema do consumo, do consumismo, a partir de uma percepção, de uma orientação bíblica, ok? Nós vamos olhar o texto de Lucas capítulo 12, de 15 a 21, é o texto base da nossa aula de hoje, do nosso programa de hoje, Lucas capítulo 12, de 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então disse: Vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Jesus conta essa parábola, irmãos, a parábola conhecida como o rico insensato, e faz uma série de advertências sobre o acúmulo de bens, sobre colocar a felicidade em cima da grande ou pouca quantidade de bens que alguém pode acumular e pensar que a vida é feliz e satisfatória a partir daquilo que você consome ou daquilo que você acumula. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso, para que tenhamos um coração centrado na palavra e saibamos consumir de maneira inteligente, consumir de maneira saudável, bíblica, dentro do nosso orçamento e não sermos consumidos pela ideia do consumismo. No século passado, queridos, nós vivemos uma revolução da indústria. A indústria sofreu uma grande revolução, os meios de produção se transformaram e passaram a produzir em massa produtos de todos os tipos, uma variedade
de bens de consumo que passaram a ser produzidos em massa, em grande escala, para então estar disponível ao maior número de pessoas. No século que nós vivemos, no século presente, nós estamos vivendo outra revolução. Não a revolução da produção, a revolução da indústria, mas a revolução do consumo, a revolução do consumismo. Nós estamos nos transformando de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. E aí nós precisamos olhar para a Escritura, olhar para esse aspecto da vida e da nossa realidade e entender como nós devemos consumir. De que forma a Bíblia nos orienta a consumir bens, serviços, produtos para a nossa vida. O que realmente é uma necessidade? Nós confundimos grandemente necessidade com desejo. O desejo é uma coisa, e o desejo não é necessariamente ruim, mas ele pode tornar-se algo ruim e até mesmo pecaminoso. O desejo é uma coisa, a necessidade é outra. Nós geralmente confundimos necessidade com desejo. E aí damos vazão a todo tipo de desejo, mesmo que esse desejo não esteja relacionado a uma necessidade. A Bíblia vai nos dar discernimento, a palavra de Deus vai nos dar discernimento para entendermos o que é uma necessidade e o que é um desejo. O desejo vai trazer prejuízos para nós, vai fazer com que nós assumamos contas, parcelamento em cartão, que às vezes a gente não consegue pagar. Já a necessidade, nós vamos aprender a lidar com ela e entender também como no tempo o Senhor vai nos suprir. Ele supre todas as nossas necessidades, mas Deus não é obrigado a satisfazer os nossos desejos, principalmente quando eles não estão alinhados com a Escritura, com a revelação de Deus. Então nós nos transformamos numa sociedade de consumo. Nós consumimos sem necessidade. Tá? Essa questão do consumo e do consumismo era um comportamento geralmente de pessoas mais abastadas, de pessoas com condição financeira melhor. Então, se a pessoa tinha uma condição financeira melhor, ela poderia com mais facilidade também satisfazer alguns desejos que iam além das necessidades. Só que isso passou a ser um comportamento social de pessoas que não têm tantos recursos assim. Então, o consumismo, nós poderíamos pensar, isso é coisa de gente que tem dinheiro, né? Não, isso também afeta, e afeta principalmente aqueles que não têm tantos recursos, mas que adquiriram um hábito de consumo que pode se tornar um problema. O consumismo, então, ele virou uma moda. Tá? A gente consome por moda, consome porque alguém também consumiu, passa a ter um produto porque alguém também passou a ter. Nós consumimos não porque precisamos, mas por causa de um status. Quem consome, então, ganha um status, né? Um fato gerador de status, e isso em qualquer camada social. Isso, na verdade, é um grande problema no coração das pessoas. Isso não pode ser um problema do nosso coração. Queridos, consumir não é pecado. Consumir não é pecado, mas pode vir a tornar-se um pecado. Deus criou um mundo, querido, em que Ele classificou todas as coisas como boas. Deus criou a natureza, criou o mundo, nos colocou nele e disse que tudo era bom. Nosso Deus, Ele nos deu então a natureza e nos mandou dominar sobre ela. Nos mandou dominar sobre todas as coisas criadas. Deus nos deu recursos naturais para que nós possamos viver. Deus nos deu recursos naturais para a vida, para que nós possamos viver de uma maneira satisfatória, agradável, mas principalmente rendendo glória a Ele por tudo. A nossa satisfação, portanto, não pode estar nas coisas, mas no Deus que nos possibilita ter as coisas. Nós recebemos de graça a natureza, recebemos de graça os meios de transformação, mas devemos viver pela satisfação naquele que nos deu
todas essas coisas. Quando o pecado entrou, irmãos, na história dos homens, passou a fazer parte da vida de todo e qualquer homem, a natureza então já não daria as coisas com tanta facilidade. Deus disse a Adão, a tua subsistência vai vir embaixo de muito suor, de muito esforço, né? A natureza dava com mais facilidade. Agora o homem, para a própria sobrevivência, teria que suar muito, teria que ralar muito. E a partir disso, então, o homem precisou explorar melhor a natureza e modificar a natureza para que ele pudesse, então, criar meios para facilitar seu próprio trabalho e a sua sobrevivência, né? Então, o homem passou a transformar as coisas, um processo de transformação da natureza, que é um processo normal, né? Bênção de Deus, inclusive, irmãos, pelos aspectos criativos que ele nos deu. Nós vemos no relato bíblico homens que eram mais habilitados em criar ferramentas, outros eram mais habilitados em construir tendas, outros eram mais habilitados em criar gado, outros eram mais habilitados em cultivar o campo. Ou seja, Deus foi dando a cada um de nós características de trabalho e de capacidade de transformação do ambiente que nós vivemos. Deus nos deu criatividade para que nós pudéssemos criar meios melhores para a nossa vida, tá bom? Isso também gera prazer e satisfação. Quando nós conseguimos transformar, criar alguma coisa, quando nós vemos o resultado do nosso trabalho, isso é bom e isso nos dá satisfação e prazer. Então, nós criamos as coisas e, com o tempo também, essas coisas criadas, cada um criando uma coisa diferente, passou a ser um meio de troca. Nós passamos a trocar. Aquele que cultivava o campo, pegava o resultado do seu cultivo e trocava por roupas, trocava por alimento, trocava por uma tenda. Então, nós passamos a fazer essa troca a partir desse meio de transformação do ambiente e da criatividade que Deus havia nos dado. As necessidades começaram também a surgir e, portanto, esse meio de troca foi algo que Deus também nos deu para que nós pudéssemos ter uma vida melhor e uma vida mais satisfeita. Mas vivemos com o pecado e isso traz sérias consequências para a nossa vida. E aquilo que a princípio era algo bom e simples, acabou se tornando, com o passar do tempo, num grande problema para todos nós. Nós vamos para um pequeno intervalo, passou muito rápido, depois, em seguida, nós estaremos de volta, continuando o nosso CGC. Estamos de volta com o nosso programa CGC, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o tema do consumo através de uma cosmovisão cristã. Nós naturalmente consumimos, mas de que forma nós devemos consumir? O que a Bíblia fala sobre o consumo, o que a Bíblia fala sobre as necessidades e os desejos do nosso coração. Nós terminamos o bloco passado falando exatamente sobre a evolução com o tempo do comércio, da produção, né? E como as trocas surgiram lá atrás e as pessoas trocavam o resultado do seu trabalho, o resultado, né, daquilo que elas produziram. E nós sabemos, irmãos, que o trabalho das mãos, das nossas mãos, é bênção do Senhor. A Bíblia nos diz que feliz é o homem que vive com aquilo que ele produz, com o resultado do seu trabalho. E assim deve ser, devemos trabalhar, produzir e devemos ter o resultado desse trabalho. Então, o trabalho das nossas mãos é bênção do Senhor, o resultado desse trabalho também é bênção de Deus. Então, o trabalho foi evoluindo, o homem foi criando ferramentas, foi se especializando em áreas muito específicas e depois o homem foi produzindo, depois surgiu o dinheiro, depois surgiram as relações comerciais mais bem elaboradas, né? E nós falamos no bloco passado também que nós estamos vivendo o século de uma sociedade que consome, não necessariamente uma sociedade que produz, mas uma sociedade que consome muito mais do que ela realmente precisa. E quando nós olhamos a Escritura, irmãos, nós vemos Deus fazendo sérias advertências desde lá do início do povo de Israel sobre o comércio fraudulento e a exploração
da mão de obra de uma forma errada, né? Quando a exploração mesmo da mão de obra, fazendo com que as pessoas trabalhassem e não recebessem aquilo que elas realmente mereciam. Levítico capítulo 19, versos 35 e 36 diz assim: não cometereis injustiça ao julgar medidas de comprimento, de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos, efa justo e injusto. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Então, Deus já fazia advertências ao povo de Israel para que eles não cometessem fraudes naquilo que eles produziam e na forma como eles comercializavam as coisas. Então, olha, vocês não podem ser injustos nem na medida de comprimento, nem na medida de peso, nem na medida de capacidade. Nós vemos também a Bíblia falando, o Senhor falando no livro de Amós, no capítulo 8, versos de 4 a 6. Capítulo 8, versos 4 a 6. Ouvi isto, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas, para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias, e para vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Então a Escritura faz sérias advertências sobre isso, sobre essa relação de consumo, essa relação de troca, de produção de bens de consumo e como isso deve ser, então, feito de forma justa. Parece que a Bíblia, esse versículo foi escrito hoje, né? Você compra, por exemplo, barras de chocolate que tinham uma determinada gramatura e você pagava um preço por ela. Hoje você vai lá, a gramatura diminuiu, mas o preço permaneceu, né? É um engano, enganando o consumidor para ter mais lucro. Essas coisas acontecem, irmãos, diariamente em todos os segmentos. E a Bíblia diz, cuidado, Deus não esquecerá de nenhuma dessas obras. Nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, irmãos, o consumismo é um problema grave que atinge também os cristãos. O consumismo, essa ideia, essa cosmovisão de uma necessidade que não tem fim. Na verdade, são desejos e não necessidades. E nós saímos consumindo e trazendo problemas graves, muitas vezes, para as nossas famílias, para nós, para o nosso equilíbrio financeiro e também para as nossas famílias, né? O problema da comunicação em massa que nós enfrentamos, né? As propagandas, os comerciais, dizendo para nós que nós temos necessidade, que nós precisamos daquele produto, as redes sociais que hoje basta você falar próximo de um celular sobre alguma coisa e imediatamente logo você já vai receber nas suas redes sociais a indicação de lojas, de fábricas, de produtos que você apenas comentou. O celular te ouve, a inteligência artificial já dispara para você, né, para que você consuma. Então nós somos levados a consumir, irmãos, de uma maneira que se torna até mesmo um pecado, né? O nosso coração tem grande dificuldade de compreender aquilo que é desejo e aquilo que é necessidade. O coração que ele deseja sem parar, ele vai desejar mal. Ele é um coração insatisfeito. Ele é um coração rebelde contra Deus. Ele é um coração murmurador. Hoje as pessoas estão mais preocupadas e querem ser identificadas e querem ser valorizadas pelo que elas têm, não pelo que elas são como pessoas, né? Nós queremos ter o reconhecimento por aquilo que nós temos. Ora, queridos, Deus já disse, a felicidade de um homem não se baseia naquilo que ele possui, nos bens que ele possui. A Bíblia nos ensina, querido, a sermos mais parecidos com Jesus. E Jesus disse quando estava na terra e vários queriam segui-lo, ele disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho um travesseiro para pôr a minha cabeça, né? Então nós transformamos as nossas necessidades, os nossos desejos em algo que nós realmente necessitamos, e esse engano, essa mentira
produz em nós uma série de coisas muito ruins. Muitas vezes nós só nos sentimos satisfeitos quando nós consumimos. Nós precisamos nos libertar dessas coisas. O consumismo, irmãos, é como um evangelho secular. A sua felicidade estará no consumo, a sua felicidade estará a partir do momento que você adquire e possui tal produto. E aí você possui, daqui a pouco, uma semana, aquilo não satisfaz mais e você vai atrás de outra coisa. E isso é muito ruim. O consumismo transforma as pessoas em pessoas materialistas, egoístas, egocêntricas e hedonistas. Ou seja, o desejo do meu coração precisa ser satisfeito. Eu preciso me sentir feliz o tempo todo e eu vou me sentir feliz a partir do momento que eu consumir aquilo. E parece que a nossa vida realmente vive em torno daquilo que nós consumimos. Conceito de felicidade muito atrelado a essa realidade. Mas a Bíblia diz, queridos, que nós temos que ter outro comportamento, outros comportamentos, na verdade. A Bíblia diz que é melhor ter contentamento. O contentamento, queridos, é uma disciplina espiritual valiosíssima para a vida do crente. Você precisa estudar sobre o contentamento. Quero te desafiar aqui a estudar sobre esse assunto biblicamente. Como você pode se sentir contente e satisfeito em Deus e não nas coisas. Em perceber que Deus te chamou para um determinado tipo de vida, estilo de vida, e que nele você será satisfeito. Irmãos, Filipenses capítulo 4, no versículo 11, Filipenses 4, 11 e 12, nós vemos uma orientação bíblica sobre isso para nós, como nós podemos nos sentir felizes em Deus. Filipenses 4, 11 e 12, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias e que me encontre. Sei passar necessidade, sei ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos chama, queridos, a estar contentes. Seja numa fase em que nós tenhamos bastante, seja numa fase em que nos falte alguma coisa, em que de repente não tenhamos tudo aquilo que nós desejamos, mas isso não é motivo para jamais abandonar a nossa fé e o nosso Deus. Nós vemos também no livro de Hebreus, no capítulo 13, Hebreus 13, versos 5 e 6, a Escritura nos diz: seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me poderá fazer o homem. Queridos, o contentamento é uma disciplina espiritual excelente para a vida do crente. Se você não é contente, se você não está satisfeito com o que Deus tem te dado, você precisa aprender a ter contentamento. Eu não estou dizendo que você não tem que lutar por algo melhor na sua vida, por uma condição financeira melhor, mas isso não pode ser o objetivo da sua vida e você precisa estar satisfeito em Deus em toda e qualquer situação. A Bíblia também fala sobre a generosidade. Aquele que quer satisfazer os desejos do seu coração o tempo inteiro, que transforma desejo em necessidade, ele não consegue ser generoso. E a Bíblia diz que nós devemos ser generosos. Nós devemos aprender a repartir o pão. Não dar daquilo que nos sobra, mas a dividir o que nós temos. Queridos, isso é tão libertador, isso é espiritualmente tão saudável, aprender a dividir com quem não tem ou com quem tem menos que nós. Queridos, isso é tão libertador. Atos capítulo 20, o versículo 35 nos diz: em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Então a generosidade é algo que precisa fazer parte da nossa vida.
Ser generoso é bênção do Senhor. Lucas capítulo 10 também, irmãos, dos versos 33 a 37, nos diz que a generosidade, ela também é demonstração e evidência de um coração que descansa no Senhor, de um coração que confia em Deus. A generosidade, o repartir, o dar daquilo que você tem, abrir a sua despensa e dividir, abrir o seu guarda-roupa e dividir. Queridos, essa é uma disciplina espiritual excelente também. O mundo diz, você deseja, você precisa, consuma. A Bíblia diz, avalie o seu coração, esteja contente em Deus em todos os momentos e seja generoso, dividindo do que você tem. Que Deus te ajude, querido, a não ser consumido pelo consumismo, mas que você seja grato a Deus, capaz de estar contente nele e também de ser generoso dividindo o que você tem. Até o próximo programa, se Deus permitir.